Deus. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre Hebreus, e o tema dessa mensagem é a razão de nossa esperança. Amém? E você que ainda não recebeu uma Bíblia de presente, você que está nos visitando, caso você queira receber uma Bíblia de presente, basta levantar sua mão, que vai chegar uma Bíblia aí até você. Amém? Glória a Deus. Se você encontrou Hebreus capítulo 4, ajuda quem está perto de você, para que juntos possamos ler. Vamos ler na nova tradução na linguagem de hoje, para lermos juntos, a partir do versículo 14, a razão de nossa confiança. Se tem algo que caracteriza o cristão autêntico, é a confiança, é confiar, ou seja, é ter fé com alguém, é ter fé junto com alguém, confiança, essa é a ideia da palavra, assim como copartícipe, coparticipante, colaborador. Confiança é confiar, ou seja, ter fé junto com alguém. Fala para o teu irmão assim: eu creio em nome de Jesus. Se você crê, então eu creio, nós cremos juntos, amém? E juntos nós vamos ler. Eu vou ler aqui a partir do versículo 14, se você puder. Eu vou ler um versículo sozinho, e você lê o versículo seguinte bem forte. Diz assim, ó: portanto, está alto aqui ainda para mim, Mateus, está bem alto aqui, se puder abaixar, por favor, obrigado. Vamos lá. Portanto, fiquem firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus, amém? Leia bem forte comigo, vamos lá? O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, olha só, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, aleluia. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Continue lendo comigo bem forte, vamos lá. Cada grande sacerdote é escolhido entre homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Bem forte? Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois ele disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente, bem forte, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, e Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, maravilhoso Deus, toda glória e honra pertence a Ti. Com alegria e gratidão mais uma vez nós oramos, Pai, pedindo agora que a Tua sabedoria, a Tua graça, o Teu discernimento esteja sobre cada um de nós, nos enchendo de fé e temor através da Tua palavra, que essa verdade seja penetrante mais uma vez nessa noite, gerando vida, salvação, compreensão do Teu desejo, da Tua vontade, para que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Nós repreendemos todo o mal, toda ação de Satanás contra a Tua palavra, contra nossas vidas, contra a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Continuando a nossa saga, estamos maratonando já há algumas semanas
o livro de Hebreus, essa série de pregações aqui acerca da superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que se referia a Ele na primeira aliança, Antigo Testamento. Falamos sobre a superioridade dele em relação aos anjos, seres espirituais, em relação a Moisés. Vimos que ele, como Deus, ele é a expressão exata da glória de Deus, ele é o esplendor da glória de Deus. E agora nós vamos entender um pouco mais porque que nós, como seguidores, nós, por crermos em Cristo, nós temos confiança, ou devemos ter uma confiança genuína, poderosa, impactante, transformadora. Aqui, para você entender, a partir desse capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 28, o autor ele está fazendo um sermão, uma pregação, ele está fazendo um estudo aqui sobre o Salmo 110, versículo 4. Não temos tempo hoje de ver toda essa perícope, mas vamos hoje nos deter aqui no início, se Deus permitir, vamos concluir. Mas perceba que ele começa a discorrer, a ensinar acerca do que está lá no Salmo 110, versículo 4, dizendo que o Messias que viria, ele seria nomeado por Deus como um sacerdote, e um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Se você leu Gênesis, você sabe que o Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, apareceu para Abraão lá no capítulo 18, quando Abraão retorna de uma guerra vitorioso, e ali ele abençoa Abraão, e Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque, devolvendo-lhe o dízimo do que ele tinha recebido naquela guerra, do despojo. E é uma figura, vamos dizer assim, misteriosa, e ele, como sacerdote, então prenunciava algo muito maior, mas não vamos aprofundar nisso hoje, teremos momento para isso, se Deus permitir. Mas a lógica aqui é, nós temos hoje em Cristo Jesus um sumo sacerdote, ou como diz nessa versão, um grande sacerdote, é uma tradução mais literal, porque lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, Deus determinou que houvesse um grande sacerdote, um Kohen Gadol, um grande sacerdote, que lideraria, coordenaria os outros sacerdotes, ok? E ali ele teria um papel muito importante, representando o que Cristo faria um dia. Para você entender, então, nós temos isso lá no Êxodo, Levítico. Na verdade, o livro de Hebreus praticamente é um comentário de Levítico, se você estudar com um pouco mais de atenção. E quem era esse sumo sacerdote? E qual era a função dele? Nós precisamos entender aqui no capítulo 4, versículo 14, ele dizendo assim: portanto, olha só, fiquemos firmes na fé. Já tive a oportunidade de falar aqui, que todo esse livro de Hebreus, ele é uma exortação, um encorajamento, porque havia perigo daquele povo se desviar, assim como hoje, existe o perigo de nos desviarmos, de fraquejarmos, de desistirmos. E mais uma vez ele diz: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Por quê? Essa é a questão aqui. Ele não está dando aula de teologia, ele está trazendo uma verdade com o propósito de fortalecer a mente e o coração do cristão, aquele povo naquele contexto e hoje, a nós. Ele diz: portanto, vamos permanecer firmes na fé que nós anunciamos, sem desanimar, sem esmorecer. Por quê? Aí ele vai explicar: porque temos um grande sacerdote, que é poderoso, e é Jesus, o Filho de Deus. E ele diz aqui: o qual entrou na própria presença de Deus. Ok, mas o que isso quer dizer? Por que o fato de eu ter um grande sacerdote deve me fortalecer, me animar, me encorajar? Qual que é o propósito? Porque essa é a razão, esse é o motivo do que ele está explicando aqui. Então, para que você entenda, quando Deus determina que Moisés ensinasse o povo, instituísse o culto, construísse um tabernáculo, ele também determina que a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi fosse separada para servir como sacerdote, aqueles que fariam serviço de adoração ao Senhor,
e que levaria as orações do povo, aos pedidos do povo a Deus, porque é isso que um sacerdote faz. O que um sacerdote faz? Ele intercede, ele ora pelas pessoas, ele serve de caminho entre as pessoas e Deus, ele faz esse meio de campo, vamos assim dizer. Isso era necessário naquela época, naquela aliança. Hoje não é mais necessário. Presta atenção que esse ponto é muito importante. Isso não é mais necessário hoje, como era naquele contexto. Por quê? A Bíblia vai nos ensinar que todo cristão, ele é um sacerdote. Por quê? Porque todo cristão, ele tem acesso a Deus, por meio de Cristo Jesus, amém? Então nós não temos, como era outrora, a dependência, a necessidade de alguém fazer por nós, de alguém ter acesso a Deus por nós, muito embora hoje, mesmo dentro da cristandade, tanto evangélica, protestante, romana, ortodoxa, há essa ideia de um sacerdócio, alguém que tem um dom diferente, alguém que vai pedir por mim, vai orar por mim, né? Um ungidão de Deus, né? Aquele que ele é mais próximo de Deus. Mas isso não é bíblico, isso não é saudável. Como comunidade, logicamente, por ordem e decência, nós temos aqui cargos e funções, mas isso não tem a ver com acesso a Deus. Um pastor não tem mais acesso a Deus do que um outro cristão, se ambos forem realmente cristãos. Eventualmente até esse cristão que, entre aspas, né, não tem um cargo, ele vai ter acesso a Deus, e o pastor, eventualmente, se ele não estiver no caminho de Deus, ele não tem acesso a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós estamos falando aqui de sacerdócio, estamos falando de grande sacerdote, amém? A prateleira é outra, né, pastor Márcio? É outra prateleira aqui. Era o sumo sacerdote, o grande sacerdote. Esse, naquele contexto lá, Deus falou: Moisés, separarão, e ele vai ser o sumo sacerdote. E depois que ele morrer, o filho dele será sumo sacerdote, e assim será até o fim. A história nos conta que, por desvio do povo de Israel, né, ao longo dos séculos ali, dos reinos de Israel e Judá, dentre os levitas, a família de Zadok assumiu essa parte de sumo sacerdote. Só que Israel pereceu diante da Babilônia, antes diante da Síria, e depois ali lutou contra os gregos. E quando chega no contexto de Jesus, no Novo Testamento, essa descendência já não está mais exercendo o sumo sacerdócio, virou algo político, algo totalmente corrompido. Mas Moisés falou: Arão, você agora, Deus falou para Arão: você agora será o meu sumo sacerdote. E qual que era a função desse homem? Dentro desse local que Moisés construiu, que Deus falou, chamado tabernáculo, Deus falou: olha, vai ter um local específico chamado santo, e um local mais específico ainda chamado santíssimo, ou santo dos santos. Nesse local chamado santíssimo ficará a arca da aliança, onde estão os 10 mandamentos, o maná e o cajado de Arão. E ninguém vai entrar nesse lugar chamado santíssimo, ninguém pode entrar, porque se entrar vai morrer. Apenas uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez por ano. E somente um homem, que era o sumo sacerdote, poderá entrar, e ali ele vai oferecer ofertas e oração por todos os pecados do povo de Israel, e eu perdoarei o povo. Onde que você encontra isso na Bíblia? Se você está lendo o plano de leitura, você já passou por isso, mas se você quiser anotar, você pode ler isso lá no Levítico, capítulo 16, e no Levítico, capítulo 23, inclusive eu vou pedir para você abrir agora, Levítico, capítulo 23, é importante nós investirmos tempo nessa compreensão, para você entender por que temos essa confiança em Jesus, porque senão fica um saci-pererê aqui, uma perna só, e você não vai conseguir entender. Levítico capítulo 23. Então aqui, nesse capítulo, ele está explicando sobre as festas que deveriam ser feitas pelo povo.
No versículo 26 ele vai falar de um dia do perdão, o Yom Kippur, certo? A festa principal, uma vez por ano, então, algo acontecia. No capítulo 16, ele vai entrar em detalhes, aqui ele está só relembrando. Então ele vai dizer aqui no versículo 26, o Senhor Deus disse a Moisés, o dia 10 do 7º mês, é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Olha só que interessante, havia um dia do ano, em que os pecados do povo eram perdoados. Agora eu te pergunto, quem somos nós se nossos pecados não forem perdoados? O que seria de nós se nossos pecados não fossem perdoados? Naquele contexto, uma vez por ano somente, isso acontecia. Diz aqui, nesse dia, versículo 27, ninguém deverá comer nada, eles iam ficar em jejum, e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E ele vai explicar um pouco mais esses detalhes, ok? Mas quero que você entenda, depois você pode ler com cuidado. E como eu disse, no capítulo 16, ele traz detalhes desse dia, como deveria ser feito. Mas havia um momento, e só uma pessoa poderia ter acesso a Deus, e apenas um local chamado Santíssimo. Ou seja, você, como brasileiro que é, assim como eu, estava fora disso aqui. Isso era apenas para o povo de Israel. E quem fosse do povo de Israel, somente uma vez por ano, e através de um sujeito, que seria o grande sacerdote, Arão ou um dos seus descendentes. Quem está entendendo, diga amém. Agora, na nova aliança, o autor aqui de Hebreus está explicando, permaneça firme na fé, porque nós temos razão, um motivo para isso. Agora, nós temos um grande sacerdote, e ele não vai entrar no local feito por homens, ainda que por ordem de Deus Moisés fez, mas é um local material, físico. Nós temos um sacerdote, diz aqui, um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Veremos depois, se Deus permitir, que o tabernáculo que Deus fez, e depois Salomão fez o templo, baseado na mesma planta. Davi teve a revelação, passou para Moisés, para Salomão, mas eram apenas sombras, tipos de algo que existe no céu, algo real e verdadeiro. Então, por exemplo, quando nós vemos o sumo sacerdote entrando, você imagina, o povo ficava de fora, as pessoas de fora. É interessante que diz a história que ele entrava amarrado, porque se ele entrasse de qualquer jeito lá e morresse, eles puxavam o corpo, porque quem que ia entrar lá para tirar? Esquece. Então ele entrava amarrado. Então as pessoas ficavam lá orando, em jejum, clamando a Deus, enquanto naquele dia específico alguém entrava lá, o sumo sacerdote, para orar pelo povo. Detalhe, antes disso ele orava por ele mesmo, ele oferecia oferta por ele mesmo, e aí depois que ele fazia isso, Deus então decretava o perdão sobre o povo naquele ano, e aí era festa. Agora eu te pergunto, será que nós precisamos do perdão do Senhor apenas uma vez por ano? Quem pecou hoje aí? Não precisa levantar a mão não. Todo mundo pecou, então não precisa. Então nós temos a confiança maior ainda do que o povo de Israel deveria ter, porque agora nós temos alguém que não entrou no tabernáculo. Mas olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 2, capítulo 1. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 9. Ou melhor, vamos pegar do 6. Certa vez,
Os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, isso aqui Jesus já tinha ressuscitado, tá, amados? Ele havia sido crucificado, no terceiro dia ressuscitou, passou cerca de 50 dias com os seus, e agora, versículo 6, certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, sossega o facho, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade, amém? Fala para o teu irmão, Deus está no controle de tudo. Sossega. Olha só. Depois, versículo 8: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para onde? Para onde? Olha o nosso sumo sacerdote entrando. Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu. Lá no dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava, a fumaça cobria. Eles faziam incenso, queimavam incenso, e a fumaça cobria. Uma nuvem de fumaça cobria. Por isso que às vezes a gente canta, né? Sobre a nuvem, sobre a fumaça, que a fumaça me encubra. Às vezes você não entende isso, está se referindo àquele momento da presença de Deus, mas aqui de uma forma real. Então uma nuvem cobriu o nosso sumo sacerdote, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Você pode dar glória a Deus? Então o nosso sumo sacerdote, à vista dos apóstolos, ele entrou no lugar onde está o Deus Santíssimo, não feito por mãos humanas, mas o local onde agora ele intercede por nós, agora ele clama por nós, agora ele oferece por nós a sua obra única, perfeita e completa, amém? Abra comigo em Efésios capítulo 1, capítulo 1 de Efésios, versículo 21, falando da soberania, do poder de Cristo, da poderosa obra que Ele está fazendo em nós. Diz o versículo 21, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. E Ele tem um título, um nome, que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Amém? Conforme nós vimos em Hebreus capítulo 1, Ele está sentado à destra do Pai. Aqui em Efésios ainda, capítulo 4, falando dos dons, da manifestação do poder mediante a igreja, dos dons do Espírito Santo, dos ministérios, ministério de apóstolo, de profeta, de pastor e mestre, de evangelista. Ele vai explicar que são dons que foram conquistados para nós por Cristo Jesus. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 10, assim, quem desceu é o mesmo que subiu, está falando de Jesus, assim quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Você percebe que Cristo, Ele está acima de tudo e todos agora, Ele está no lugar santíssimo que é o trono de Deus, porque a arca da aliança era o trono de Deus visível para o povo de Israel. Ali na tampa daquela arca, chamado de propiciatório, Deus se manifestava uma vez por ano, de forma visível para o povo. Mas agora nós temos o nosso grande sacerdote que está em todo o tempo, na presença gloriosa, acima de tudo e todos. E por isso nós, mais do que nunca, devemos ter essa confiança. Por isso que ele vai dizer no versículo 15, voltando para Hebreus capítulo 4, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Olha que interessante. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado
do mesmo modo que nós, mas não pecou. Olha, amados, nós não temos apenas alguém que intercede por nós, mas nós temos alguém que se identifica conosco. Amém? É diferente. Você pode orar por alguém, mas é diferente quando você está orando por alguém que passou pela mesma coisa que você passou. Sim ou não? Quando você está ajudando alguém que passou pela mesma coisa que você passou, a mesma dificuldade, a mesma vergonha, a mesma traição, o mesmo pecado, é diferente. Jesus não foi um super-homem, um fantasma ou algo do tipo. Você sabe que as primeiras discussões que surgiram lá no século 3, 4 na igreja, quando eu falo de discussões eu falo não de brigas, mas tentar compreender a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior dificuldade que eles tinham é compreender que Jesus é homem, um ser humano. Eles não tinham dificuldade em entender que Jesus é Deus, mas não cabia na compreensão deles de que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, fez um ser humano. Isso é fora de qualquer padrão, de qualquer parâmetro. Não existe na antiguidade em nenhum momento algo assim. Existem semideuses, existem seres nas mitologias, nas histórias, mas o próprio Deus, o único Deus, se fazer um ser humano. Hoje aqueles que acreditam que Jesus existiu têm dificuldade de entender que Ele é Deus, né? Você vê como que inverte a lógica. Mas por que Ele veio e se fez como um ser humano? Por que Ele se identificou com nós em tudo, a ponto de Ele chegar a João Batista? João estava lá batizando, um batismo de arrependimento. Qual que era o batismo que João fazia? Um de arrependimento de pecados. Então a pessoa confessava os seus pecados, então ela, como demonstração de arrependimento, ela era batizada por João, e a Bíblia diz que as pessoas iam confessando os seus pecados. Aí chega Jesus, que não tem pecado, diante de João Batista, para ser batizado, e João fica constrangido. A Bíblia diz que ele fica constrangido, ele diz: o Senhor é quem precisa me batizar, e não o contrário. Mas Jesus, Ele explica, isso é para que a vontade do Pai seja feita. Ou seja, eu preciso me identificar. Eu vim aqui para morrer por vocês, eu vim aqui para estar no lugar de vocês, eu vim aqui como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há uma identificação. Ele se fez como um pecador. Imagina quem não conhecia Jesus, estava vendo aquela cena. Mais um pecador ali se arrependendo e sendo batizado, glória a Deus. Mais um confessando os pecados. Você está entendendo, meu irmão, sim ou não? Mas em tudo ele se identifica, a ponto da Bíblia ter profetizado e ter se concretizado, que ele foi morto entre transgressores. Haviam 2 criminosos do lado dele quando ele foi crucificado, sim ou não? Uma identificação. Olha que interessante, amados, lá em João, quando Jesus chega para orar por Lázaro que estava morto. Há quantos dias Lázaro estava morto? Há quantos dias, amados? 4 dias. É interessante porque Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado, sim ou não? Sim ou não? Ele foi para isso. Mas quando ele chega ali, a Bíblia diz que vem Marta, vem Maria, e elas estão chorando e clamando. Ele fala: calma, você sabe, eu tenho a vida eterna, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quando ele chega diante daquele povo chorando, clamando, era um velório de um homem querido, um homem que fazia o bem. As pessoas estavam sentindo a falta daquele homem ali, e ele vê toda aquela dor. A Bíblia diz assim: Jesus, ora, meu irmão, por que Jesus chorou se ele sabia que Lázaro seria ressuscitado dali a alguns minutos? Porque ele se identifica com a nossa dor. Você pode dar um glória a Deus? Ele se identifica com a dor. Ele não fala: vocês são tontos, ficar chorando aí, eu vou ressuscitar, calma. Para que isso? Eu vou ressuscitar ele, fica tranquilo, vocês vão ver agora o poder. Ele não fez isso. A Bíblia diz: Jesus chorou. Assim como nós choramos, sofremos, ele se identifica conosco. E esse sumo sacerdote que se identifica conosco, que era o papel de Arão, só que imperfeito. Arão, na primeira oportunidade que teve, o povo pressionou, ele fez o bezerro de ouro. E assim, ao longo da história, todo grande sumo sacerdote, como um homem falho que é, por mais que tentasse, não conseguia. Mas Jesus, ele foi tentado, ele foi pressionado.
deixa eu falar um negócio para você, anote aí. Aquele que cai no pecado, cede antes do último esforço. Vou falar de novo. Aquele que cai no pecado, ele cede antes do último esforço. Quando eu peco é porque eu não me esforcei até o fim. Quando você peca, você não se esforçou até o fim. Agora nosso Senhor, ele foi pressionado até o fim, e ele não cedeu em nenhuma das tentações. Pode dar um glória a Deus? Hebreus vai falar mais para frente. Vocês não foram tentados, vocês não resistiram ainda até a morte. Aquele que cai no pecado, ele é tentado como todos nós somos, mas ele não resistiu até o fim. Mas o nosso Senhor, ele se identifica conosco, ele foi pressionado, mas não pecou, diz o versículo 15, amém? Por isso nós temos essa confiança de alguém que me entende. Nós cantamos agora há pouco, ele me ama, amém? Sim ou não? Mas não é um amor, essas coisas, romântica, aquela coisa, né? É poeminha, e livrinho escrito, alguma coisa do tipo. É um amor de morte, é um amor de decisão, é um amor que nos amou antes de nós amarmos, é um amor que se identifica, não é apenas um sentimento bonito, é algo muito mais forte, é uma unidade, uma identificação. Por isso que ele ora ao Pai: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, uma identificação, e devemos ser uns com os outros. Essa deve ser a nossa busca, a nossa atitude, de entender, ter misericórdia das pessoas, de se compadecer das pessoas. Mas nós somos os primeiros a apontar o dedo, a chutar o que está caído, a terminar de matar o que está baleado. Nós somos os primeiros a atacar, sim ou não? Não há compaixão, não há identificação, não há misericórdia, mas nós temos alguém que tem misericórdia de nós, glória a Deus, amém? Fala para o teu irmão: tenha confiança, meu irmão. Por isso que o versículo 16 diz: por isso tenhamos confiança, amém? E tenhamos, olha só, ou melhor, e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, porque nós temos alguém que intercede por nós, um grande sacerdote, perfeito, que se identifica conosco, que nos ama, tentado como nós somos tentados, pressionado como nós somos pressionados. Nós temos que ter essa confiança de entrar na presença de Deus, onde há graça, onde há misericórdia, e não essa coisa religiosa falsa, de querer comprar algo diante de Deus, porque eu faço, eu posso, porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, porque eu sou da igreja, eu sou membro, eu devolvo dízimo, eu dou oferta. Essa coisa religiosa vazia que será que Deus se impressiona com algum de nós, amados? Será que Deus fala: olha rapaz, olha ali, olha aquele cara ali, é bom mesmo, hein? Olha lá, Gabriel, dá uma olhada, olha aqui, vem ver, chama os arcanjos tudo aí para ver, o cara é bom mesmo, hein? Você acha que alguém impressiona Deus? Deus fala: esse aí tem que testar, não, esse aí está salvo já, esse aí, bate o carimbo na testa dele, já está salvo, garantiu já. O que nós podemos fazer, amados, diante da justiça, da graça de Deus, ou melhor, diante da justiça de Deus? A Bíblia diz que nossos atos, presta atenção, os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos imundos. Sabe o que são trapos imundos? Absorventes usados. A palavra usada ali no hebraico se refere aos tecidos que as mulheres usam quando estão nesse período. Deus olha aquilo que nós fazemos, achamos que é tão bom, tão bonito. Deus olha, é isso que Ele vê, nada, é sujo, não serve para nada. Mas por que as pessoas caem? Porque começam a olhar para si mesmo. Olha como eu sou bom, aquele ali é pecador, olha meu casamento está uma benção, você viu o casamento daquele cara ali? Olha como eu sou bom, eu vou na igreja, eu não falho, fiz tantos cursos, fiz não sei o que, olha, eu sou do louvor, olha eu prego, olha eu intercedo. Quando nós precisamos entender
que nós temos sim confiança, mas não em nós. Nós temos sim confiança de entrar na presença de Deus, onde há graça e onde há misericórdia, mas é porque antes de nós entrou o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus poderoso, que nos chama a andar com Ele, a estarmos escondidos nele. Por isso que há esperança, por isso que temos confiança. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há pecado que o sangue de Cristo não possa limpar. Quando eu entendo e faço da forma correta, eu me arrependo e clamo a este que foi tentado e não pecou, o meu sumo sacerdote, aquele que intercede por mim. Essa é a razão. Amém? E o trono da graça que fala aqui é justamente aquela figura que tinha lá no tabernáculo, a tampa da arca da aliança. E ele continua, ele vai explicar sobre esse ofício. Ele vai dizer, olha, capítulo 5, cada grande sacerdote é escolhido dentre homens e nomeado. E ele tem ali a sua função de oferecer em favor do povo oferta, sacrifício. Mas ele diz no versículo 2, como ele próprio tem as suas fraquezas, e essa é a ideia, a identificação. Pode ter paciência com os ignorantes, os errantes, os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Essa identificação, amados. Por isso Jesus veio, teve sede, teve fome, se cansou, chorou, morreu, foi tentado pelo próprio Satanás e venceu, repreendendo-o com a palavra de Deus. Esse é o nosso sacerdote, existe essa identificação. E é tão interessante aqui no versículo 2, que ele fala aqui dessa paciência, dessa compaixão. Na verdade aqui, existe um termo que é utilizado aqui no grego, que ele só aparece uma vez na Bíblia, que é aqui, que ele vem lá da filosofia grega. É um termo que não tem como traduzir, na verdade. É muito difícil, porque ele traz todo um conceito, uma ideia. Quando ele diz aqui no versículo 2, como ele próprio, ou seja, esse sumo sacerdote, tem as suas fraquezas, ele então pode ter essa paciência com aquele que erra, com aquele que peca. Mas que tipo de paciência é essa? Não é uma dosinha, é um misto, é um equilíbrio, é uma capacidade de moderar os próprios sentimentos e se identificar com misericórdia, mas também com justiça. Porque o sacerdote se identifica, o sumo sacerdote, mas ele também oferece o sacrifício, ele entende a gravidade. A nossa tendência é sempre ao extremo. Ou nós passamos a mão na cabeça, ficamos com dosinha, porque a pessoa errou, e está tudo bem, Deus é graça e misericórdia, a hipergraça, está tudo certo. Ou nós vamos para o outro extremo. Ah, miserável, você pecou? Então você está lascado, você vai morrer agora, você pecou. Ou seja, uma severidade muito grande, ou uma complacência muito grande. O termo aqui ele fala do equilíbrio exato, que só Cristo tem. A gente tem uma lição, por exemplo, no Homem ao Máximo, do Currículo de Unidade, que vai falar que o homem tem que ser enérgico, porém afetuoso. E esse equilíbrio é muito difícil, porque ou a gente é enérgico demais, ou afetuoso demais. Ou é um cavalo, ou é um banana, com o perdão das expressões. Quem é homem entendeu o que eu falei, diga amém. Acha um homem perto de você e fala assim, essa palavra foi para você, meu irmão. Mas o sumo, minha amada olhou para mim assim e falou, essa palavra foi para você. Não é para mim, é para olhar para o lado aí, ó. Vocês estão olhando, não, aí não. Mas o sumo sacerdote que nós temos, amado, ele tem esse equilíbrio de olhar para nós. Aqueles olhos de fogo que a Bíblia diz. Os olhos de fogo que purificam. Os mesmos olhos que trazem juízo, trazem misericórdia. Porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe se há arrependimento ou se não há arrependimento.
Ele sabe se há quebrantamento ou se não há quebrantamento. E isso que o mundo não entende. O mundo ele vai para os extremos. Ou se torna uma religiosidade que só quer acusar e acusar e acusar, ou aquele que, não, está tudo certo, Deus perdoa e está tudo certo. Deus é pai, né? E o pai não quer ver nem o filho dele no inferno. Então, ele vai dar um jeito no final das contas. E aí se perde, porque pessoas ficam no pecado, achando que está tudo certo. Outros se arrebentam porque é atacado em vez de ser ajudado. Mas nós temos alguém que tem paciência, ou muito mais do que isso, com aqueles que erram, com aqueles que cometem erros. É tão interessante isso. Quando você lê, por exemplo, Levítico, nós estamos aí no plano de leitura, né? Acabou praticamente Levítico já. Lá no capítulo 4, por exemplo, de Levítico, e também em Números capítulo 15, vai falar do pecado não intencional. O que é o pecado não intencional? É o pecado que todos nós cometemos. Não é aquela coisa planejada, não é aquilo que nós fazemos de forma ostensiva contra Deus. E Deus ele traz inclusive orientações sobre isso. E existe ali o contexto de oferta, de perdão para esse tipo de pecado. A pessoa é tentada e ela cai na tentação. É diferente, por exemplo, você vai pegar Números capítulo 15, ou mesmo Hebreus capítulo 6, que vai falar do pecado, é interessante, de rebeldia desafiante. Que no hebraico, no literal, fala assim, aquela pessoa que peca com a mão levantada, pessoa que peca com a mão estendida. Que traduz em português, a pessoa que peca de forma rebelde, ou seja, o camarada ele é sem vergonha mesmo. Ele sabe que está errado, ele é orientado, ele é exortado, ele é encorajado, ele é ensinado, mas ele insiste no pecado. Aí fica difícil. Não é que não haja perdão, é que ele precisa se arrepender. Olha que interessante, abra comigo em Hebreus capítulo 6. Números capítulo 15 vai falar disso, mas vamos pegar Hebreus 6 aqui. Capítulo 6 de Hebreus. Vamos só dar uma lida aqui, depois, se Deus permitir, vamos aprofundar em outro dia. Mas versículo 3 diz assim, ó: vamos em frente, amém? Amém? Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Aí ele traz um questionamento, olha só: como é que pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. Olha só, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Olha só que situação. Então nosso sumo sacerdote, ele tem o equilíbrio, a sabedoria, o discernimento perfeito, para se compadecer daqueles que pecam, para se compadecer de nós que pecamos. Mas ao mesmo tempo, se nós não nos arrependermos e abandonarmos, o juízo está claro, o juízo ele já existe. A Bíblia vai dizer, é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Mas glória a Deus, porque se nós nos arrependermos, diz aqui versículo 2, como Ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes, com os que cometem erros. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, amados, por que nós temos confiança? Não é porque a gente é evangélico. Tem gente que acha que porque é evangélico tem que ter confiança. A Bíblia diz: creia no Evangelho e seja salvo, amém? Não é creia no evangélico e seja salvo. Cuidado com o evangélico, né? Creia no Evangelho. Nós temos que ter confiança, é porque entendemos que existe um sumo sacerdote, alguém que está na presença do Deus vivo, que se identifica conosco, conhece, sabe, passou por essa terra aqui, entende a dor humana, mas ele venceu. Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele foi claro: no mundo vocês terão aflições.
Mas fiquem firmes, tenham bom ânimo, eu venci. Nós podemos vencer através dele, amém? Se nós tivermos um coração quebrantado, aberto, disposto. Para encerrar o raciocínio aqui, ele começa então a explicar que ninguém escolhe essa tarefa para si mesmo. Deus escolheu Arão, escolheu alguém da tribo de Levi. Assim Jesus também, ele não se autoproclamou. Diz o texto aqui no versículo 5, assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra. Foi Deus quem lhe deu essa honra. E aqui, abrindo outro parênteses, não busque honra, meu irmão. Fala para o teu irmão, não busque honra. É um outro grande problema. Nós procuramos honra. Fica tranquilo, Deus já te honrou quando enviou o Filho para morrer no seu lugar na cruz. Amém? Quer honra maior que essa? Quer honra maior que essa, meu irmão? Deus já te honrou quando enviou o próprio Filho para morrer no seu lugar. Não procure honra. Nem o próprio Jesus, ele poderia sim ou não falar: olha, eu sou o Filho de Deus, e agora eu vou interceder por todos aqui, como o grande sacerdote. Mas foi o próprio Pai que declarou. Ele não tomou essa honra para si mesmo. A honra, ela é devidamente reconhecida no tempo certo, no momento certo. Fica tranquilo, não procure honra. Há pessoas frustradas, há pessoas que estão feridas porque querem a honra de alguém. Nós não podemos falhar em honrar as pessoas, mas nós falhamos, isso é fato. Mas quantos líderes a gente vê aí, religiosos, se perdem nisso, buscando honra? Quantos cristãos se perdem nisso, buscando honra? Tem uma doença. Nem o próprio Senhor Jesus, nosso Senhor, buscou para si alguma honra. Quem está entendendo, diga amém. Deus vai te honrar no tempo certo, na hora certa, se for necessário, meu irmão, fica tranquilo. E ele vai explicar. Ele cita novamente o Salmo 2, versículo 7, dizendo: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E agora ele vai citar novamente o Salmo 110, no versículo 6: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Depois, como eu disse, se Deus permitir, vamos estudar isso com mais calma depois. Mas entenda que o nosso Senhor, como está lá em Filipenses capítulo 2, abra comigo em Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 1. Diz o texto, olha só: por estarem unidos com Cristo. Quem está unido com Cristo aqui, diga amém. Amém. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos, misericordiosos com os outros. Versículo 5, olha só: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Qual deve ser o nosso modo de pensar? Olha só, o mesmo modo de Cristo. Então nós precisamos ter a mente formatada, precisamos ter a nossa forma de pensar transformada. Por isso que lá em Romanos capítulo 2 diz que nós precisamos ser transformados em nosso entendimento, através do Espírito Santo. Ele diz aqui que precisamos ter a mesma forma de pensar que Cristo Jesus tinha. Versículo de número 6: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de escravo, de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Olha só, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu,
na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Qual que é o modo de pensar de Cristo, amados? Se esvaziar. Ele se esvaziou, abriu mão de tudo que era seu. Ele não abriu mão do que é dos outros. Às vezes as pessoas, prestam atenção nisso, às vezes a pessoa abre mão do que é dos outros e acha que está fazendo grande coisa. Ela desiste de pegar o que é do outro e acha que está fazendo grande coisa. Isso é mais que obrigação, sim ou não? Se é do outro, é do outro. A Bíblia diz que nós devemos abrir mão do que é nosso, do nosso direito. Aí eu começo a pensar como Cristo, porque ele abriu mão do que ele era, ele abriu mão do que era dele. E se nós tivermos esse mesmo modo de pensar, venceremos. Ele é o nosso espelho, ele é o nosso parâmetro. Como declaramos no currículo hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Perceba, meu irmão, minha irmã, a nossa forma de pensar precisa ser formatada pelo Espírito Santo, pela palavra, para começarmos a entender isso e parar de buscar honra para nós mesmos. Porque que muitas vezes não temos paciência com o erro dos outros, porque muitas vezes temos inveja, ciúmes, intrigas, facções, divisões, queremos honra. Por que existem guerras, traições, mortes? Mas diz o texto, voltando para Hebreus capítulo 5, versículo 5, assim também Cristo não tomou para si a mesma honra, ou melhor, não tomou para si mesmo a honra. E como que Cristo viveu? Ele aprendeu. A Bíblia diz lá em Lucas que ele crescia em autoridade diante de Deus e dos homens. Ele aprendeu, não que ele não soubesse, mas ele demonstrou para nós como deve ser. Ele mostrou o caminho, porque ele é o caminho. Olha o versículo 7 de Hebreus capítulo 5, durante sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. Lembra lá do Getsêmani, quando ele intercedeu, orou por nós, orou ao Pai dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele clamou, ele orou em voz alta, com lágrimas, fez orações, súplicas. E a gente aprende com Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, para não andarmos ansiosos. Apresenta ao Senhor tuas orações, tuas súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus vai tomar conta do teu coração. Jesus mostrou isso para nós, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. E você sabe como ele subiu com aquela cruz, você sabe como ele foi crucificado, com autoridade, com paz, a ponto de orar dizendo, Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Sim ou não? Ele entregou ao Pai. Ele aprendeu, versículo 8, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente, e depois de ser aperfeiçoado, se tornou a fonte, glória a Deus, olha só, se tornou a fonte da salvação eterna, para todos os que? Todos os que? Qual que é a palavra-chave aqui? Obediência. Não estamos falando de sentimentalismo aqui, amados. Estamos falando de obediência. Jesus diz lá em João, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama faz música para mim? Não, pode até fazer. Aquele que me ama faz poemas para mim? Não, pode até fazer. Aquele que me ama fala bonito de mim por aí? Não, pode até falar bonito por aí. Mas aquele que me ama de verdade, ele guarda os meus mandamentos. É que ele está dizendo, olha só, para todos, ele é a fonte da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Temos confiança, porque se falharmos, Jesus é misericordioso, amém? Ele está no lugar certo, preparando morada para nós. Enquanto ele está lá, ele intercede por nós. Enquanto está lá, ele está orando por nós. E a obra que ele fez por nós é completa e perfeita. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que depois de ser aperfeiçoado, depois de fazer a remissão de pecados, ele então assentou-se à destra do Pai e está lá. E como está lá em Atos, da mesma forma que ele subiu, ele voltará. E até lá, permaneça firme, tenha confiança, fique firme, não desanime, não se sinta
culpado, receba o perdão e a graça de Cristo Jesus. Se aproxime do trono da graça, do trono de misericórdia, através de Cristo Jesus. Não endureça o seu coração orgulhoso, achando que não precisa desse perdão, ou achando que as suas atitudes, os seus atos, os seus gestos são suficientes. Amém? Quem quer viver essa confiança? Quem quer ser transformado por essa confiança? Que ela precisa nos transformar completamente. Fique de pé então, vamos orar.